Segundo, só cante heresia, e das mais lindas possíveis. Terceiro, faça choro sem lágrima. Aquele que você enrola, e desce uma lágrima. Quarto, fala de finanças. Bota a ideia no povo de que o povo vai ganhar dinheiro até não querer mais, não ter onde guardar. Quinto, grava um CD meia boca e vende bem barato. Sabe o que você vai conseguir? Sucesso, mas sem Deus. Agora, se você quiser ter Deus, se prepare para as pedras. Se prepare para as noites sozinho, porque águias não voam em bandos. Elas voam sozinhas, solitárias. Mas quem espera no Senhor renova as forças. Sobe com os céus, com asas como águia. Ficam guardados e guardados. Eu coloquei uma pergunta aqui. Por que devemos trabalhar pela lealdade? Primeiro, se você estiver notando, porque a lealdade é que nos fortalece como soldados de Cristo. É a lealdade que nos fortalece como soldados de Cristo. Sabe por quê? Soldado tem essa coisa de estar junto, de ter a unidade do exército, de marchar nas mesmas máquinas, de trabalhar pelas mesmas guerras, de não ter uma dupla, vamos dizer, uma dupla direção. Quer ver uma coisa? Se tem uma coisa que é linda, a Bíblia, quando Paulo fala com Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Depois ele vai dizer assim, para que te salve não só a ti, mas aos que te ouvem. Olha para mim, sabe o que Paulo está usando? Uma imagem militar. Na época, havia um soldado, eu vou tentar ilustrar para vocês, pedindo licença ao pastor. Digamos que o pastor Braga fosse o comandante general desse exército que nós somos essa noite. Então nós estamos marchando aqui, ele na frente e a gente atrás. Aí chega aqui, daqui para lá, é um mato fechado que ninguém nunca foi. Porém o general sabe, pela experiência, que do lado de lá tem alguma coisa boa. Então ele chamava alguém, digamos que ele me chamasse, vem cá, você é o soldado que eu vou incumbir de uma missão agora. Ninguém nunca passou para lá. Eu quero que você passe, veja o que existe lá e abra uma trilha. E a gente vai atrás da trilha. E eu dizia, sim senhor, só que aí ele pegava pelo ombro e dizia, mas tem cuidado de ti mesmo. Porque como ninguém nunca passou para lá, a gente vai confiar nos teus passos. A gente vai onde você for. Eu vou colocar o exército todinho nas tuas mãos, eu vou atrás de você. Então tem cuidado de ti para que você salve a si e aos outros, porque a gente vai na reta. É isso que é liderar qualquer departamento na igreja. Abrir caminho no caos, para facilitar a trajetória do Espírito e fazer as pessoas andarem na reta da graça. É isso que é participar desse movimento de fé. Como é importante distinguir, entender isso. Hoje nós estamos vivendo uma época onde as pessoas acham que ser líder é uma coisa grandiosa, extraordinária. A liderança cristã quase não senta mais embaixo, é muito chegada nas coisas gigantescas, saiu do chão. Quer ver uma coisa? Tem um mito grego, na mitologia grega, chamado Anteu. Anteu era um gigante, que era filho da terra. A terra, a mãe terra, era a mãe dele. Então toda vez que ele ia lutar com algum oponente, ele nunca saía do chão, sempre no solo. Toda vez que o oponente derrubava ele, que ele batia, caía nos braços da mãe, levantava ainda mais forte. Aí foi lutar com Hércules, que além de forte, era inteligente. E Hércules percebeu que ele no chão era forte. Sabe o que Hércules fez? Ao primeiro descuido, pegou pelo pescoço e levantou um palmo do chão. E ele morreu, asfixiado, fraco, raquítico. E os gregos aplicam uma lição tremenda a todo e qualquer líder talentoso. Arrancado do seu solo, você perde sua força e morre. Por isso temos tantos pastores mortos nas alturas de seus cultos. Não descem, não conversam com as ovelhas, não entram nas casas, não tomam café com o irmão, não conversam com ninguém, são apaixonados pelas alturas, alpinistas celestiais. Esquecem que quanto mais alto sobe, mais mortal é a queda. É a mesma coisa? Todo ser vivo teme a morte, porque a morte é finitude, é sinal de um limite que está sendo rompido e que você não tem controle. Eclesiastes 9, a sepultura para onde você vai. É triste, é ou não é? Agora olha para mim aqui, ó. Sabe por que a ovelha vai para o matadouro sem gritar? Não é porque ela não tem medo da morte, como eu já vi algumas pessoas dizendo. Isso é ridículo. Todo e qualquer ser vivo teme a morte. Ela vai sem medo, sabe por quê? Porque ela desenvolveu uma relação tão profunda com o pastor, que na mente dela ela se recusa a crer que ele vai fazer algo de ruim. Até o final ela aposta tudo nele. Relação para a vida e para a morte. É o que o texto bíblico vai nos dizer na linhagem de Jesus, em cima de Abraão. Quando Abraão vai sacrificar Isaac,
Isaac está lá, deitado, pronto para o sacrifício. De repente ele olha para o lado e vê um cordeiro preso no meio do mato. Qual que é a lógica do texto? Em Jesus não preciso mais de sacrifício. Existe algo melhor, algo mais pleno, de uma relação mais íntima, que substitui a morte no meu lugar e que me garante vida. Em Jesus não preciso de esquemas, sistemas, dogmas e doutrinas. Só preciso entregar minha vida para que Ele seja substituto da minha morte e me garanta com Ele a sua vida. É o texto de Paulo, na sua morte e na sua vida. Glória a Deus. A gente, às vezes, nosso grande problema hoje é a distância que a gente tem dos originais do texto bíblico. Irmãos, a maior tragédia da igreja brasileira atual, contemporânea, é que nós temos líderes que não amam a Bíblia, não comem a palavra, não vivem para ela. Eles vivem do marmitex divino, se alimentam das internets da vida, decoram mensagens prontas, até a língua estranha na hora. De alguém, se aquele esboço dele voar, que ele está perdidinho. Não tem vida. Ele não busca nas madrugadas, ele não conhece a palavra. O pastor colocou o texto de Oséias: me conheça. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando a gente não faz isso, sabe o que a gente acarreta? Uma série de pequenas heresias. É o achismo teológico. A gente olha para o texto e inventa uma coisa. E toda vez que a gente inventa uma coisa, dá uma outra direção para o exército. O exército se perde por falta da lealdade teológica ao texto. A gente mata uma igreja. Sabe por quê? Porque o ser humano é extremamente perigoso. Eu quero que você guarde o que eu vou te dizer. O ser humano é extremamente perigoso. Enquanto a irmã ministrava o louvor aqui, ela citou o Salmo 91, eu fiquei pensando uma coisa. Primeiro que o Salmo 91 é um salmo muito provavelmente escrito por Moisés, como 90, no deserto. Engraçado que o texto bíblico tem umas coisas tremendas. Eu quero que você guarde isso aqui, ó. Só para você ver como o ser humano é complicado. O texto diz assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aí a gente geralmente, eu estava uma vez conversando com o Rabino e ele fez essa pergunta para mim: que lado é esse? Eu falei para ele: suponho que seja o esquerdo. Ele disse: não, se fosse a Bíblia diria. A Bíblia não faz um joguinho de gato e rato com a gente, não é Coca-Cola, né? A Bíblia não faz um joguinho de gato e rato com a gente, ela não esconde para mostrar. Ou seja, qual que é a lógica do texto? Olha para mim aqui, ó. O judeu acredita que um ser humano pleno, a sua vida plena, é composta por 8 lados. A existência é feita de 8 lados. Eles acreditam que o lado de cima, coisas relativas a Deus, o sagrado, 1. Lado de baixo, o inferno e a galeria do mal, 2. Lado direito, lado da sua força, do guerreiro, 3. Lado esquerdo, lado complicado. Nas culturas do Oriente, você não cumprimenta nem faz nada com a mão esquerda, que é a mão da sujeira, é a mão da limpeza. Em italiano se diz sinistra, aí vem o sinistro. 4. Lado da frente, as imagens e as projeções do futuro, 5. Lado de trás, o passado e as bagagens existenciais, 6. Lado de fora, eu não congrego aqui, eu sou de fora, realidade que não me pertence. 7. O pior de todos, o lado de dentro, onde 1000 aqui é mais forte do que 10.000 onde eu acho que sou forte, que é a minha direita. É complicado lidar com o humano. Quer ver uma coisa? O próprio Moisés poderia dizer muito bem isso. Um dia Deus chama Moisés e fala para Moisés o seguinte: Moisés, põe a mão no peito. Aí ele põe. Está normal, limpinha. Tira a mão. Quando ele tira, imagina o susto, a leprosa. E a lepra na época era terrível. E Moisés toma um susto imenso. Lepra, misericórdia, estou morto. Você afastado. E todo aquele preconceito que havia na época com a questão da lepra. Aí Deus fala para ele: relaxa, Moisés, bota a mão no peito de novo. Ele coloca. Tira a mão, ele tira. Graças a Deus está limpa. Aí eu pergunto: a lepra está onde? Eu ia ficar mais assustado agora do que depois. Porque eu guardei a lepra aqui, ó. Na Índia tem um hospital com uma placa, tem 4 frases. Primeira frase: aqui nesse hospital um homem foi mordido por um cachorro louco, recebeu tratamento, está em casa. Segunda frase: nesse hospital um homem foi picado por uma serpente venenosa, recebeu tratamento, está em casa. Terceira frase: nesse hospital um homem foi picado por um escorpião, recebeu tratamento, está em casa. Última frase: aqui nesse hospital há um homem que foi mordido por outro homem, 2 pontos, está inconsciente, em breve morrerá. Venenos da alma. Aí se você acha que eu estou exagerando, é porque você nunca leu Romanos 7. Quando o apóstolo Paulo chega e diz: eu sou carnal, bom. Já pensou se o pastor me convida para pregar aqui num domingo, eu pego o microfone e falo: irmãos, eu sou carnal. Já ficava ruim, é ou não é? Aí eu falasse para você assim: o mal que eu não quero eu vou lá e faço, e o bem que eu quero eu não faço. Irmãos, como eu louvo a Deus de Paulo ser honesto. Paulo disse assim: irmãos, façam uma campanha de 7 dias aí que eu estou com um malzinho aqui dentro, que eu acho que eu vou fazer. Se vocês fizerem a campanhazinha, eu não faço, né, mãe? Ele não usa a imunidade evangélica. Ele diz o seguinte: eu estou com um mal aqui que eu fiz, e o bem que eu queria eu não fiz.
Você levaria Paulo para jantar na sua casa depois disso? É o apóstolo que vem com as mãos sujas, o indivíduo que entra na vida destruindo tudo. Paulo, o texto bíblico vai definir ele como alguém que ansiava, e no original grego, que aspirava como a fera vem antes de destruir sua presa. É esse homem que Deus levanta para ser um dos grandes líderes da história da igreja. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer que aqui hoje não tem ninguém que não possa dizer a Deus, eu posso ser leal. Porque Deus trabalha com essa matéria-prima. Gente fraca, gente complicada, gente que erra, gente que precisa de cura. A igreja não é um lugar de perfeitos. A igreja é hospital de imperfeitos. Ambiente onde a graça trabalha. Glória a Deus. Quanta gente hoje que cai na miséria da perfeição. É um perigo. De gente que tem a síndrome de Lúcifer, de se achar demais. É extremamente perigoso. Se nós não somos leais à causa de Cristo, nós temos um problema muito sério. Nesse texto que nós lemos, tem um detalhe interessante no texto de 2 Coríntios 4. Está tudo no plural. Dá uma olhada aí. Ó. Nós somos, nós trazemos, temos, iremos. Todos os verbos por Paulo são conjugados sempre no plural. Sabe qual é a indicativa disso? A igreja genuína, a liderança genuína se fortalece no todo. Quando estamos juntos, quando precisamos uns dos outros, quando crescemos no abraço, no carinho, na convivência. Nós hoje vivemos numa igreja, numa sociedade do individualismo patológico. A gente até canta isso. Você já notou que hoje tudo cantado na primeira pessoa é tudo para mim? Não, mano? É meu hino, meu céu, meu milagre, minha bênção. O que sobrar você tudo pegar, com a sua sacolinha vazia de promessa do shopping celestial da fé. É, mano? São os camelôs de vida, vendendo tudo por preço de banana. É decoração cristã. É um perigo isso. Porque nós precisamos aprender de uma vez por todas que não existe lealdade quando eu tomo foco. Sabe qual é o padrão tremendo da Bíblia? Que quando você quiser que Deus abençoe você, você sai do foco. Quando você sai do foco, Deus acha você. A mulher Ciro Fenícia está pedindo para a filha dela e Deus abençoa a filha. Enquanto o Jó está orando pelos amigos, Deus está mudando a história dele. Toda vez que você sai de cena, Deus acha você. Eu quero deixar muito claro aos irmãos que Deus ainda bate os exaltados, mas dá a sua graça aos humildes. Não há nada mais tremendo que a humildade, a capacidade que a gente tem de permanecer perto do altar, cada vez mais quebrados para a glória de Jesus. Leais à mesma causa, porque somos do mesmo general, do mesmo Senhor, do mesmo Cristo. Segundo, a lealdade nos livra de lutarmos guerras erradas. Aí que é a questão. É na lealdade que nós somos livres de lutar guerras erradas. Paulo sempre focou a batalha do reino. Uma coisa que me chama a atenção é que Paulo nunca lutou em outra trincheira. Por isso que no final da vida ele pode dizer, combati o bom combate. Ou seja, eu não lutei guerras erradas. Tem igreja que parece uma arena de UFC, todo mundo lutando contra todo mundo. Não, é monstruoso. Eu fui numa igreja, por exemplo, e o pastor falou, nosso problema aqui é o seguinte, o senhor tem que fazer um seminário, porque aqui o pessoal não se dá com os adolescentes. Adolescente não se dá com as irmãs. Aí eu fiquei pensando, gente, se você olhar, todo mundo é filho de todo mundo na igreja. Como é que esse povo não se dá com os próprios familiares, não é? É estranho. Aí você faz o culto de jovens, não vem nenhum irmão mais velho. Você faz o culto dos mais velhos, não vem nenhum irmão mais jovem. Aí eu fico imaginando como seria uma espécie de arrebatamento assim. Seria por tabela, ou por etapa. Primeiro os mais jovens, depois os mais velhos, terceira idade. Não é? E eu falei para os irmãos, olha irmãos, presta atenção nisso. Juventude não é bênção. Assim como a velhice não é doença. São etapas da vida e passam rápido. O que a gente precisa ter é equilíbrio para adorar a Deus pelas lâmpadas que são os mais velhos e pelas forças dos guerreiros que são os mais jovens. Quando a igreja junta esse equilíbrio, ninguém para a igreja. A Bíblia mostra isso em Davi. Quando Davi vai para a sua última guerra, parece até uma ironia histórica. A primeira guerra que Davi aparece com o mundo como um guerreiro extraordinário é contra um filisteu, Golias. Aí o texto bíblico diz, quando o tempo passa, lá em 2 Samuel, o texto vai dizer, mais uma vez houve guerra entre Israel e os filisteus. Aí Davi foi, só que agora Davi está velho, a última guerra que ele participa. Imagina a cena, no lugar do cabelo vermelho agora é branco. Ao invés de músculo, a pele é flácida, o corpo, o tempo, denuncia que o guerreiro se foi. Só que Davi agora quer ir, até porque da última vez que ele não foi, deu errado. Ficou passeando, dando volta no terraço, vendo você tomando banho, você já sabe o que deu. É ou não? Então ele falou, agora eu vou. Mesmo que está velho, mas resolve ir. Só que quando chega lá, levanta a espada, baixa a espada, isso cansa qualquer um, ainda mais o velho. E a Bíblia diz que Davi se cansou, olha que tremendo. Aí eu fico imaginando a cena, ele para numa árvore para puxar um fôlego, está cansado. E a Bíblia diz que lá no meio da luta tem um indivíduo chamado Isbi-Benob, dos filhos do gigante, provavelmente um parente distante de Golias.
com uma espada nova. E ele pensa assim, ó, opa, hoje é meu dia de sorte. Os deuses da guerra conspiram a meu favor, vou virar um poema cantado pelas mulheres. Eu fiquei imaginando até a projeção, cantava que Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares, imagina ele. A lógica é essa, é masculinidade. Todo herói tem excesso de testosterona. Não é à toa que o super-homem põe a cueca por fora da calça. É para pensar nisso. Os adolescentes de hoje nem usam mais isso, só abaixa essa metade para aparecer só a parte de cima da cueca. É idade maior do que o herói. Mas sabe o que é incrível? Davi está lá, ele não sabe nem de onde vai vir o rapaz. O rapaz ia destruir Davi. Só que a Bíblia diz que vem Zeruia. Sabe quem é Zeruia? É um dos valentes de Davi. A tropa de elite mais doida da história. Homens que você não estaria junto de jeito nenhum. A Bíblia vai dizer que eles estavam na caverna de Adulam com Davi. 400 homens. Agora olha a biografia. Amargurados, abatidos de espírito, endividados e oprimidos. Qual é a teologia da prosperidade que funciona aí? Está aí uma congregação que eu nem queria dirigir no mundo. E ela cresceu, foi para 600. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Os amou e os protegeu com uma liderança tão leal, que teve um dia que Davi só suspirou: ah, quem me dera beber da água de Jerusalém. Eles arriscaram a vida para Davi beber daquela água. Davi nem sabia que ia morrer, ele olhou de longe, veio na direção e matou o rapaz. E a cena que se segue é linda. A Bíblia diz que os seus valentes se juntaram em torno de Davi. Olha que cena linda. E falaram: nunca mais sairás conosco a peleja. Se eles parassem a frase, eles matavam Davi de remorso, de angústia. Mas olha como termina a frase: para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi, tu é nossa lâmpada, brilha que a gente bate. Você vai brilhando lá e a gente vencendo aqui. Você não tem mais força, mas tem brilho. E nós temos força, mas não temos a tua luz. A gente junta os dois e ninguém para a gente. Você brilha lá, a gente bate aqui. Você brilha lá, a gente luta aqui. E quando você brilha lá, a gente vence aqui. Se você encontrar ao lado aí alguém com a cabecinha branca, adore a Deus pela vida dele. É lâmpada. Você só brilha enquanto ele brilha. Amém? Terceiro, a lealdade vai nos libertar das garras do egocentrismo. Não há nada pior do que gente egoísta. Tem coisa pior do que crente egoísta? A igreja de Corinto, como eu disse para vocês, é uma igreja problemática, complicada. Um dos mais graves problemas deles eram justamente os egos inflados, a tal ponto que Paulo, lá em 1 Coríntios 4:8, ele chega a ser irônico: vocês já estão fartos. O original grego é interessante: vocês estão com uma bolha de ar, cheios de vento, mas qualquer coisa explode isso. Sabe o que é bonito de Deus? Olha para mim aqui, ó. A fé cristã não tem nada a ver com egocentrismo, com gente inchada. Quem incha é sapo, a gente é ovelha. Não tem nada a ver com isso. A fé cristã, ao contrário, quanto mais você diminui. A fé cristã tem a ver com detalhes. Os rabinos contam uma história tão linda. Olha para mim aqui, ó. Rabino conta que um dia um mestre está passando debaixo de uma árvore e quando vê que uma folhinha se desprende e cai. Aí você pensa: e daí? É que aqui no Ocidente acontece tudo, mas nada faz sentido. Lá no Oriente não acontece nada, mas tudo faz sentido. Então uma folhinha do nada caiu e o mestre parou e perguntou para a folha: irmão, olha para mim, não vai viajar não, isso é uma parábola, é uma história. Amém? Meu irmão que chega depois e fala: meu Deus, a folha não fala. Amém. Tá? É uma história. O mestre para e pergunta para a folhinha: por que você caiu? Porque uma vez que você caiu, olha o que você produziu. Você se desprendeu do conteúdo da árvore. E uma vez que você está fora do conteúdo da árvore, deitada no chão, os pés dos homens vão te pisar. Você se condenou à morte. Suicídio ecológico. A folha responde: não sou culpado. Foi o galho. Balançou tão forte, eu não pude me segurar, daí eu caí. Então ele levanta, olha para o galho e fala: tá vendo o que você fez? Atitudes vão gerar isso aí, ó. Porque você balançou com força, a folha caiu. E agora ela está condenada à morte. A culpa é sua. O galho responde: não é minha não. Foi o vento. O vento balançou tão forte, eu balancei também, por isso ela caiu. Aí ele vai para o vento: vento, para que é isso aí? O melhor do vento é a brisa. Sopra devagar. Olha o que você produziu. No que você desencadeou um golpe de ar muito forte, balançou o galho, a folhinha caiu. A culpa é tua. Ele diz: não sou culpado não. Foi o anjo de Deus que mandou que eu soprasse forte a fim de balançar o galho para a folha cair. Lá vai ele para o céu. Chega para o anjo e pergunta: anjo, relaxa, né? Céu é lugar de paz, alegria, bênção, tudo do Espírito. O negócio de ficar gritando aí, para quê? Você mandou o vento bater bem forte, aí o vento bateu bem forte, balançou o galho, a folha caiu, está sozinha lá embaixo. O anjo fala: a culpa não é minha não, aqui a gente não faz o que quer. Foi o Criador que mandou. O Criador mandou,
Eu ordenei o vento balançou o galho, a folhinha caiu, eu fiz o que Deus mandou. Lá vai ele para Deus. Primeira coisa que é tremenda, são coisas aparentemente insignificantes da vida, que te levam ao Deus que põe significado na vida. Nunca fuja dos insignificantes espetáculos da graça. Às vezes você está esperando que cadeiras voem no culto para ver Deus, não. O fato de você estar aqui hoje livre, feliz e glorificando a Deus é o maior dos milagres. Ele vai em Deus. Chega em Deus, olha o que ele faz. Ele fala: Deus, posso fazer uma pergunta? Pode. Tem uma coisa aí que eu não entendi. O Senhor mandou um anjo falar bem forte para o vento soou forte, balançou o galho, a folhinha caiu e está morta lá embaixo. Condenou. Para que condenar uma folha à morte, visto que no próprio processo natural uma hora ela vai cair? Deus olhou para ele e perguntou: você conhece, você ainda se lembra de que eu sou o criador da sombra? É que se lembra. Deus disse: não, você não lembra, porque você pode criar sombra para você, e naquilo que você pode fazer para você, você me descarta. Você nunca vai orar a mim pedindo sombra, porque isso você pode fazer. Só que o que você não sabe, eu vou te mostrar agora, é que lá naquele galho, uma minhoquinha, pequenininha ainda conseguiu subir. E porque ela subiu, está mais próxima do sol, e o sol começou a molestar a pele dela. Então ela clamou a mim, Criador da sombra. E ela me disse: pequei, subi onde não deveria, a minha ambição foi maior do que a minha. O Senhor poderia fazer alguma coisa para eu voltar para o chão? Então eu mandei um anjo, mandar o vento soprar, balançar o galho, ela caiu, a folhinha desceu para cobrir, e ela está lá em paz, dormindo tranquila. Sabe por quê? Porque eu cuido dos detalhes da minha criação, naquilo que você não vê. Sabe o que é a igreja? A capacidade que você tem de viver pequenos milagres escondidos nos detalhes. Por que você é líder? Esses dias eu estava pensando, tem um teólogo da Idade Média que diz que o homem é o risco que Deus quis correr. Eu sou. Eu não daria para mim o talento que Deus me deu. Se você me conhecesse por dentro, me odiaria. A tendência é essa. A gente é complicado, o ser humano é mortal. O fato de eu estar aqui hoje falando para vocês de terninho e tal, não significa que eu seja santo. Amanhã eu posso estar destruído, dando escândalo ao Evangelho. Por isso sua fé não pode estar em mim, mas na palavra que eu prego, porque ela é maior do que eu. Agora olha que incrível. Você já parou para pensar por que Deus escolheu você? Pensa. 7 bilhões de pessoas no mundo e o olho de Deus focou você. Já pensou nisso? A gente é fraco, é complicado, uma dor de cabeça tira a gente do foco, viagens tira a gente do foco, a gente fica perdido, sem saber direito o que fazer. Ser humano é complicado, e Deus olha para a gente e resolve agir em nós. Eu estava olhando na Bíblia, olha os homens que Jesus escolheu. Minha mãe tem um ditado: diga com quem andas. Esse ditado não serve para Jesus. Jesus só andou com gente que não prestava. Não sei se você já viu isso na Bíblia. É impressionante. As mulheres com quem Jesus andou é de arrepiar os religiosos até hoje. Aí Jesus é Deus, ele passa a noite todinha orando, no outro dia ele levanta e vai escolher 12 homens para andar com ele. E olha o que o texto bíblico diz em Marcos 3,14: para que estivessem com ele. Primeira coisa, antes de enviar, ele queria que os discípulos estivessem, partilhassem com ele. Agora olha quem ele escolhe. Ele escolhe Judas, indivíduo com a ficha mais queimada da história. É ou não é? Ele escolhe Mateus, que é cobrador de imposto e cobra errado. E Pedro, que paga e paga reclamando. Os dois vivem no mesmo grupo, imagina. Ele chama Tomé, que todo crente do mundo sabe quem é. Ele chama Simão, e a Bíblia coloca uma vírgula e coloca o Zelote. Sabe quem eram os Zelotes? Partido extremista da época, um primo distante da Al-Qaeda, Hezbollah divino. Era um terrorista infiltrado no grupo. Imagina, riscava a faca no chão, cara da fúria, que arrancava sangue, que queria ir para Roma com tudo. Ele vai entender que no reino de Jesus ninguém tira sangue, muito pelo contrário, compartilha o seu. Olha o grupo que Jesus escolhe. Se você for fazer uma ficha de Davi, você se assusta. Davi era um indivíduo complicado demais. Eu tenho um pastor amigo meu, professor de teologia, que ele costuma dizer: o que foi que Deus viu em Davi, meu? Davi é o menor de 7 da casa dele, o rapaz é ruivo. E na cultura judaica, o ruivo é cabelo vermelho, cor da terra. E a terra amaldiçoada pelo pecado de Adão. Pensa no susto que o pai tomou quando viu o menino. Ele é criado fora de casa, ninguém sabe onde a mãe dele está até hoje. Ninguém conhece a história da mãe dele. A Bíblia é feita de famílias complicadas. Se diz, o irmão chegou para mim e falou: cuidado, pastor. Esse negócio que eu estava com uma camiseta assim, tinha um desenho do Chaves. Lembra o Chaves? O irmão falou para mim: isso é pecado, porque lá não tem uma família perfeita. Eu falei: e na Bíblia? Que não aparece até hoje a mãe de Davi, a mãe do filho próprio, nem o pai da menina Ciro Felícia. É, não é?
Paranoias eclesiásticas. Toda igreja tem. É o que eu chamo de espiritualidade drogada. De gente que precisa de alguma coisa diferenciada, senão não fica normal. O problema da droga não é a viagem, é o retorno. Quando você não suporta mais a realidade, tem que viajar de novo. E as viagens ficam mais intensas e mais curtas. Tudo que eu quero dizer para você hoje é para te assustar. É para você lembrar que toda a salvação da fé cristã e da liderança cristã está na palavra. Não é ditado pela mídia, não é ditado pelo século, nem pelas tendências. É pela palavra. Porque na palavra é que a gente tem as raízes da lealdade à fé. É na palavra que a gente se quebra. É na palavra que Deus humilha o nosso ego. É na palavra que Deus nos fortalece. Na palavra que Deus nos dá o que cantar na igreja e não o contrário. Sabe o que é interessante? Quando eu olho para esse texto, como o pastor estava falando aqui agora, de Apocalipse, eu coloquei aqui, ó, a presunção espiritual, um engano terrível. A igreja de Sardes, por exemplo, ela julgava a si mesma uma igreja viva, só que na avaliação de Jesus estava morta. A igreja de Laodiceia achava que era um tal. A igreja de Laodiceia é muito parecida com a nossa hoje. Eu concordo com o pastor, tem textos da Bíblia que eu tenho a sensação que foram escritos essa semana passada. A igreja de Laodiceia é uma igreja que se acha rica, bonita e extraordinária. Aí Jesus olhou para ele e disse: para mim você é miserável, pobre, cego e nu. Imagina. Sabe qual é o chamado da igreja? Não criar, não viver em cima de ilusionismo, das aparências, da máscara, do teatro religioso. É muito bonito chegar aqui e fazer um teatro religioso extraordinário. É bom fazer você chorar. Se eu quisesse eu estava rico. É fácil enganar a multidão. Com conceitos de psicologia eu posso inventar um revelamento para você tremendo. Eu posso te fazer chorar. Eu trabalho com famílias. Aí vou fazer um seminário de casais, por exemplo. Aí se eu falar assim, ó, que tem marido que trabalha o dia inteiro na igreja, mas ele não consegue lavar uma louça para a esposa dele em casa. Só de falar isso, mulher se entrega. Mulher tem uma psicologia da entrega tremenda. Umas passam a mão no cabelo, outras dão uma tossezinha, outras já viram para ele e falam: tá vendo? Aí eu olho no meio da multidão e pego a mais discreta delas, aponto para ela, peço para ela ficar em pé e começo a falar que o esposo não ajuda. Eu faço para ela desmaiar, irmão. Ela fala: meu Deus, que homem tremendo, nunca me viu na vida, revelou minha vida inteira. Sabe o que é interessante? Eu não preciso de milagres para viver minha fé. Porque eu quero viver uma fé que eu não preciso de nada além de Cristo. Só Ele para mim já é suficiente. Eu não quero nada. Se Ele me der milagre, amém. Foi porque Ele quis, não porque eu pedi. Eu não quero milagre, não quero bênção, não quero nada. Eu só quero Ele. Ele é tudo para mim, é tudo que eu preciso para viver, é tudo que eu preciso para estar de pé. Pode sumir tudo, mas não pode faltar a presença dele. Não quero presente, eu quero a presença. Porque se a presença estiver junto, aí tudo faz sentido. Por que o céu é céu? Porque Jesus está lá. Tire Jesus do céu e ele se transforma no inferno. E a presença de Jesus se garante tudo para mim e para você. Sai daqui hoje apaixonado por Jesus, amando Jesus acima de tudo. Ele precisa ser o foco da sua vida, da sua espiritualidade, da sua história. Lealdade é acima de tudo a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Se você não se apaixona por Jesus, nem crente você consegue ser. Orlando Costa escreveu que Jesus é o alguém que se transformou em ninguém, só para transformar em alguém o ninguém que eu era. Por que você está aqui hoje? Por causa de Jesus. Feche os seus olhos por um minuto. Você só está aqui hoje por causa de Jesus. Você só tem uma vida aqui hoje por causa de Jesus. Você só tem uma história por causa de Jesus. Você tem família por causa de Jesus. Você está aqui hoje como obreiro, obreira, líder, por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, não existiria a cruz. Se não fosse por Jesus, a gente não poderia ser chamado de igreja. Se não fosse por Jesus, a gente não poderia experimentar a graça. Se não fosse por Jesus, eu não existiria, não estaria vivo aqui hoje. Por que nós estamos vivos aqui essa noite? Só por causa de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu queria que essa noite, por um minuto, você adorasse só Jesus. Só Jesus, adore só Jesus. Por tudo que Ele é na sua vida. Queria que você fizesse um momento de gratidão a Ele. Você está existindo porque Ele permitiu. Você tem fôlego de vida porque Ele deu. Você canta, prega, ministra porque Ele deixou. Você consegue ler a Bíblia e ter um entendimento porque o Espírito dEle ainda faz você compreender. Você está aqui hoje sentado ouvindo essa palavra, processando no coração porque Jesus deixou. Você tem hoje disponibilidade de um novo tempo ser instaurado na sua história só
por causa de Jesus. Michel de Baxter disse que se nós pregarmos somente Cristo ao povo, teremos pregado tudo.